humor gráfico, desenhos, ilustrações. E eu vejo, como eu vejo, você perguntou, puxa, eu fico um pouco impressionada de perceber que isso fui eu que fiz. Eu não tenho uma noção muito clara assim, desse processo todo, assim, como uma coisa só, sabe? Não sei te dizer, uns anos atrás, no Itaú Cultural, houve uma exposição retrospectiva chamada Ocupação Laerte. E eu ali comecei a sentir esse tipo de... comecei a ter esse tipo de sentimento ambíguo, assim, de, em parte, ficar impressionada com a própria trajetória e, em parte, ter um sentimento estranho, assim, de que tudo terminou, sabe? De fato, não terminou. Eu continuo fazendo coisas e, no meu entender, fazendo coisas novas. Não me vejo assim repetindo, sabe, trabalhos. Sim. E assim como no jornalismo, na militância trans, você é assim de uma geração incrível, né? Não terminou, eu continuo. Aí a sua voz sumiu, deu uma... Caí, não estou te ouvindo. Agora? Agora voltou. Voltou? Voltou. Você assim pode repetir? Como no jornalismo, sim, assim como no jornalismo e nos quadrinhos, você também é um nome muito importante para o movimento trans, né? Você, ao lado do João Nery e da Márcia Rocha, chutaram essa porta para hoje pessoas como eu, a gente ter... Não vou dizer que é mais fácil se mostrar trans para o mundo, né? Mas eu acho que a gente tem menos medo, porque vocês já abriram muitas portas para a gente. Como que você enxerga também essa representatividade que você é hoje, né? Você não teve esse espelho, eu imagino, porque eu, na minha infância, não tive um espelho de uma pessoa trans para me inspirar, né? Como que foi construir a Abrat, construir o Transemprego, ser dessa geração tão importante de pessoas trans, sem ter essa referência? Bom, essa parte de Abrat e Transempregos, principalmente Transempregos, é bem da área da Márcia, é bem da iniciativa dela, Márcia Rocha, minha amiga querida, parceira, e junto com a Márcia e a Maitê e a Letícia Lance, a gente fundou essa associação brasileira, a Associação Brasileira de Transgêneros, a Abrat, que na verdade meio que se resume a nós quatro. É o nome que nós nos demos, assim, na expectativa de que isso fosse crescer e virar uma entidade. Não cresceu e não virou. Por enquanto, ela é só esse grupo. Ela se resume a ser isso, o que não é um problema também para mim. Não sei, a Transempregos é uma iniciativa que está funcionando, não é só um quadrinho na parede, é um portal mesmo que está funcionando e gerando possibilidades de emprego, né? Vagas em empresas que se dispõem. E o que eu tenho visto é que cada vez mais essa pauta tem sido considerada uma pauta viável. Por mais que no Brasil ainda a população trans, junto com a população LGBT, mas principalmente a parte T, continua sendo massacrada, assim, continua sendo objeto de ataques e agressões e assassinatos, né? Por mais que isso aconteça, também vem acontecendo um processo de dignificação da pauta trans, sabe? Eu acho que cada vez mais pessoas têm considerado a possibilidade de viver a sua identidade de gênero livremente e, com isso, viver também as suas possibilidades, as suas potencialidades, se desenvolver, estudar, se formar e abraçar profissões quaisquer. Então, isso aí eu acho que é uma característica do Brasil, assim, funcionar nesse duplo registro, assim, né? Se ao mesmo tempo um país violento e
e opressivo, e, ao mesmo tempo, também uma terra onde é possível escrutinar um horizonte. E como que foi para você, Laerte, quando chegou esse momento de se mostrar para o mundo uma pessoa trans, né? Rolava um medo de se prejudicar na profissão, que você já era um nome muito conhecido, né? O nome Laerte Coutinho já era muito forte quando você se mostra para o mundo uma pessoa trans. Eu, que não tinha um nome tão forte quanto o seu, fiquei com muito medo, né? Porque eu fiquei, putz, querendo ou não, já tem 100 matérias com meu nome antigo no ar. E agora? Como que eu conto para o mundo que eu sou um homem trans? Rolou um medo? Como que foi esse processo? Não rolou, não. Não rolou. Eu não sei se foi irresponsabilidade minha, mas eu não fiquei com medo. Eu sabia que meus amigos e amigas iam continuar sendo amigos e amigas. Eu sabia que a minha família, meu círculo de afeto familiar mais próximo, isso quer dizer filhos, neto não tinha na época, filhos, não tinha neto, sim. Tinha neto, o Valente já tinha nascido. Meus pais, que estão vivos ainda, e são pessoas com ótima cabeça, sabe? E eu sabia que nada disso ia se alterar muito, então eu ia receber algum tipo de avaliação crítica, mas feita na proximidade, feita por pessoas que querem continuar junto, né, que não vão me cortar. Eu sabia que a minha profissão também ela é um pouco específica, ela frequenta essa linguagem do artístico, então eu tenho uma certa dificuldade de me ver ou me considerar artista, mas eu sou. Eu trabalho com entretenimento, com jornalismo, mas eu também trabalho com a arte. Então, numa certa medida, eu sou... Espera-se de pessoas que estão no campo da arte um grau de liberdade maior do que se eu estivesse trabalhando, não sei, numa entidade, numa burocracia, numa coisa assim. Então, eu estava tranquilo, eu sabia que não ia ter muitos problemas. Eu não sabia a dimensão que essa discussão ia ter e como o meu caso ia ser avaliado e discutido. Em alguns momentos, esse processo me deixou entre irritada e inconformada e também gratamente surpresa, sabe? Foi assim, teve bastante coisa. É um processo rico, porque eu acho que a sociedade brasileira também estava na hora de começar a discutir essas coisas abertamente. Então, eu não me vejo como pioneira, não. Eu me vejo como uma das pessoas que fez parte de um processo de busca e abertura da discussão sobre gênero. Agora eu vou dividir, então, as perguntas, né? Vou começar, então, para explicar para todo mundo, né? Os leitores da Ponte, os apoiadores, na verdade, a galera que está colaborando no Tamo Junto, mandou perguntas para a Laerte também. Então, vou começar a ler agora. São 5 perguntas que a gente selecionou. A primeira é do Carlos Vilela. O Carlos quer falar muito sobre a questão do Brasil e esse imaginético, né? Vou ler a pergunta dele, então. No Brasil, a gente sempre teve esse ideal de país do futuro, que diz que um dia aqui finalmente vai dar certo. Considerando a velocidade com a qual estamos queimando esse futuro, seja literalmente na forma da floresta ou o descompromisso com a educação e o combate à desigualdade social, ainda é possível pensar no futuro? E aí ele lança uma provocação, né? Qual que é essa utopia que você tem do Brasil daqui 10, 20 anos? Eu não tenho utopias, não, porque eu teria que ter um tipo de cabeça que eu não tenho. Eu fico pensando nas possibilidades do futuro, sim. Mas eu estou mais centrada em discutir as coisas que estão acontecendo agora. Eu não me preocupo muito com o futuro, porque haja o que houver, ele vai acontecer. Então, é evidente que eu acredito que haverá um futuro, mas eu não sei que classe de futuro vai ser. A gente, como você mencionou, a gente está destruindo o meio ambiente, a gente vai ter, não só no país, como no mundo, né? Então a gente vai ter
nível do mar diferente, a gente vai ter um perfil de vegetação, biomas diferentes, a gente vai ter coisas que certamente vão ser mais complicadas para a sobrevivência do ser humano. Como é que a sociedade brasileira vai estar e vai se dispor nesse futuro? É outra incógnita, né? Porque, nesse caso, a minha preocupação maior é com a desigualdade, com como é que nós vamos enfrentar massas enormes de pessoas que passam privação e que estão sendo mantidas como subalternas num processo de desenvolvimento que não está sendo discutido, como populações no campo e nas florestas que estão sendo atacadas ou dizimadas. Todas essas coisas vão ter que ter um encaminhamento correto, né? Para isso, acho que a gente vai ter que mudar o governo. Não é possível com esse governo de fascínoras que a gente tem, né? Então, mas é isso, eu penso no que a gente tem que fazer agora. Eu realmente não estou preocupada com o futuro, assim, no sentido de ficar fazendo projeções para o futuro. Não sei o que vai ser. E é bom também a gente começar a querer ver essas mudanças, né? Tem muito aquele imagético de, eu não vou ver essas mudanças, vão ser meus filhos, meus netos, mas por que não a gente tentar fazer agora para a gente viver? Acho que a sua geração de pessoas trans conseguiu ver um pouquinho do avanço, né? Porque imagino, eu consegui retificar meu nome com uma facilidade absurda, assim, demorei coisa de 1 mês. Até 2 anos atrás era uma luta absurda no judiciário, por exemplo, né? Para a gente conseguir ter o mínimo, o direito mínimo ali de ter um nome. Bem lembrado, é isso aí. Tem avanços que são inegáveis e que há 20 anos, 30 anos atrás seriam impensáveis. Ao mesmo tempo, tem catástrofes que estão para acontecer e a gente não sabe o que fazer, assim, como diminuir o dano que essas coisas certamente vão causar. O governo Bolsonaro, que é uma tragédia, certamente vai deixar sequelas no nosso país e na nossa população por muitos anos, para reconstruir, para consertar, para recompor alguma coisa do que esse pessoal está destruindo, assim como insetos predadores. Vai demorar, não vai ser nada fácil. Então, veja, para fazer uma projeção de futuro, uma sociedade mais equilibrada, igualitária, sem classes, sem gênero, não sei, me parece estranho ficar insistindo nessa projeção, assim, porque o que a gente vai ter que fazer já é bastante coisa, tanto para resolver os problemas que estão acontecendo, como para consertar o desastre que está sendo esse governo. E aí, agora, fazendo um comparativo, né? Você começou a sua carreira ali, a gente ainda estava no período de ditadura militar, e a gente está num momento bem mais acirrado que a democracia. Eu que sou da periferia, a gente sempre fala, né? Que nunca existiu uma democracia plena. Queria saber como que você enxerga esses momentos do Brasil, atravessados na sua carreira, de momentos que a democracia esteve mais frágil, ela esteve ausente. A gente está vendo muitos casos de censura. O Junião, o nosso ilustrador da Ponte, por exemplo, um quadrinho dele estava numa prova no Rio Grande do Norte e a escola foi questionada pela polícia militar. Então, que direito que a polícia militar tem de chegar numa instituição privada, que era uma escola particular, e fazer esse tipo de tentativa de censura, né? Como que você enxerga essas censuras que têm voltado cada vez mais forte? Eu soube desse episódio com o Junião, me solidarizo aqui, viu, Junião? Eu acho que o seu caso não é o único caso em que desenhos de humor foram atacados ou submetidos a essa tentativa de censura, mas todos eles merecem que a gente se cerre fileiras e diga não pode fazer isso, não é possível. Eu acho que esse governo está tentando claramente compor uma ditadura, uma nova ditadura,
certamente não vai ser com a cara que teve aquela ditadura de 64, mesmo porque a ditadura de 64 não teve uma cara só também. A gente olha as fotos e acha que foi tudo assim, um governo com generais fazendo pose para foto. Não foi só isso, não. Teve uma série de arranjos com a população, com o poder civil, com governadores, com parte do clero, com parte, sabe, com as forças que compuseram e fizeram a história desse movimento de 60, dessa ditadura, dessa movimentação, são variadas e são diferentes das de agora também. O que não quer dizer que esse governo não esteja interessado numa ditadura. Está, sim. Está interessado em acabar com a oposição, em implantar alguma coisa parecida com uma teocracia brasileira, o que essa senhora que está no Ministério da Mulher, da Família, não sei o que, vem fazendo, acho que é uma clara tendência de implantar um projeto ditatorial e fundamentalista, de fanáticos religiosos. É um perigo desgraçado que a gente está correndo. É um perigo desgraçado porque para nosso estupor, surpresa e paralisação, a gente está vendo que isso tem um alcance e tem uma popularidade entre uma parte da população. E é possível você manobrar os eventos e favorecer determinadas tendências de modo a inviabilizar uma ação de busca de volta à democracia. Quando você falou que eu sou da periferia e que lá a gente sabe que a democracia é um conceito relativo, é verdade isso. Então, nesse sentido, eu não tenho lições do meu passado a contar, eu tenho também a aprender. Quando eu ouço o que o Mano Brown, o que o Emicida fala, quando eu ouço o que a Djamila conta, eu aprendo uma realidade que estava faltando na minha formação, sabe? Eu vivi um processo que acho que foi muito rico e muito importante, mas no qual também falta bastante parte, sabe? Porque a sociedade brasileira é desigual e é, como chama, alijadora de parte da população, inclusive nos movimentos de esquerda, nos movimentos que buscam a transformação social. Então, eu também tô aqui aprendendo. E nesse momento, né, qual que é a importância da arte, dos quadrinhos, dos cartoons, das tirinhas, como se posicionar também antirracista, antimachista, anti-LGBT-fóbico nesse cenário que a gente tem um governo que é assumidamente contra todas essas lutas? Eu não sei te dizer o que é o papel ou a importância específica da arte, ou do cinema, ou da literatura, ou da música. É claro que é importante, mas o que é importante é que as pessoas que fazem essas atividades, que estão imersas na produção dessa arte, que elas tenham consciência e tenham vontade de exercer um papel nisso, porque o que a arte é possível, o que é possível que a arte faça e performe numa luta democrática é muita coisa, mas também o esporte, também a ciência, também a educação, também todas as áreas de atuação humana são importantes. Por quê? Porque as pessoas precisam estar imbuídas dessa necessidade, né? Então, eu não sei, eu fico pensando aqui, claro, que é possível você fazer histórias em quadrinhos que ajudem a refletir sobre o momento e tal e tudo, mas, não sei, naturalmente você vai fazer isso, se você estiver preocupada com a coisa, né? Se você tiver uma preocupação mesmo na sua consciência sobre o que é preciso fazer, isso vai aparecer no seu trabalho.
Agora eu vou ler a segunda pergunta, então, aqui dos nossos apoiadores, né, do Rafael Marreco. Ele mandou assim: olá, querida Laerte, conheço você desde os tempos da minha formação primária na escola, tirinhas que foram apresentadas por uma professora muito querida. Hoje, no ensino superior, vejo como foi importante seu trabalho e as contribuições à minha formação, principalmente no senso crítico. Por isso, agradeço imensamente. Minha pergunta é: como você vê o futuro do povo brasileiro oprimido? Sabemos que não há caminho por si só, mas você acredita que a luta revolucionária é um meio? O marxismo, a luta de classes, o anticapitalismo podem ser a resposta para a emancipação do povo brasileiro? Marreco, acho que sim. Eu não sei, eu fui uma péssima marxista. Que eu estou usando no passado porque eu estou me referindo à minha militância no Partido Comunista Brasileiro. Eu fui do partido, mas a minha formação teórica, assim, é uma merda. Eu nunca li o Capital, eu li alguns textos, alguns excertos de coisas do Gramsci, do Marx, sabe? Mas o que eu mais fiz foi conversar, trocar ideias, e esse tipo de formação, assim, de conversa, né? de entendimento. Eu não sou boa referência para uma avaliação teórica do futuro do povo oprimido e das possibilidades de uma revolução. Eu não sei nem que revolução cabe ou é legal para nós, sabe? Eu certamente não tenho uma receita. Já tive, nos tempos do Partido Comunista, eu achava que que esse negócio de revolução era uma espécie tinha um programa já pronto para isso, assim, sabe? Tomar o poder, acabar com as classes, instalar um governo que promova isso, promova aquilo. Não é assim. As coisas se dão de um modo muito mais aleatório. A gente precisa contar com um monte de outras coisas acontecendo, eventos que mudam tudo, às vezes. Então, o que eu aprendi nesses anos todos é que não tem favas contadas, não tem coisas determinadas que, se você fizer isso, acontece aquilo. Tudo o contrário do que está acontecendo. Sim. Agora, a Maria Clara Carneiro mandou... Ela tem até um poeminha aqui, então essa pergunta vai ser um pouco mais longa, mas eu acho que merece a gente dar essa atenção. Quase. A Maria mandou... A Maria Clara é a Cami Quase. Ela mandou: oi, gente, que legal que vocês vão entrevistar a Laerte. A entrevistei pela primeira vez há 10 anos, bem no redemoinho dela se assumir travesti, em uma mesa de lançamento da Muchacha, no Rio de Janeiro. Isso, lá na Aliança Francesa. Ela falou assim: eu não sugeriria perguntas, mas talvez seja legal dar a vocês uma lembrancinha para vocês. Podem guardar para vocês, podem usar. Na época, ela tinha um personagem que era o São Laércio, um santo que não queria ser santo, mas era obrigado. Perguntei a ela se ela não tinha medo de virar São Laércio da causa de gênero. Alguém que acaba tendo que responder em nome de toda a classe, mesmo sem querer. Acho que até já aproveitando essa fala dela, você acha que em algum momento te colocaram nessa posição de você ter que falar por todas as pessoas trans? Se é o momento do quê? Desculpa, deu uma interrompida. Se em algum momento a mídia ou as pessoas que te procuram te colocam nessa posição de você ter que falar por todas as pessoas trans, se é essa referência... como se fosse uma coisa inatingível da causa trans? Sim, fazem isso porque a gente vive numa sociedade, num tipo de mídia que busca essa formação, assim, essa configuração de porta-vozes. Então, é cômodo para a mídia encontrar alguém que seja o porta-voz dos entregadores em greve, por exemplo, ou que seja o porta-voz do movimento pelo passe livre, ou que seja o porta-voz da igreja, ou que seja o porta-voz dos evangélicos.
é cômodo e é necessário também buscar essas vozes. Mas eu não sou, não. Eu nunca... Eu não consegui ser, nem almejo ser porta-voz do movimento, que, aliás, é um movimento que eu conheço pouco, assim, porque eu a imensidão do movimento, perto do que eu posso, ou da minha história de atuação, assim, é enorme. Eu não desconheço, ou conheço muito mal a maior parte das pessoas que estão aí militando, lutando e fazendo avançar o movimento. Eu procuro conhecer, mas tenho cá meus limites. Então, eu não tenho como ser uma voz que represente, muito representativa, assim, sabe? O que me fez também ter muitas ressalvas quanto à possibilidade de me candidatar a qualquer coisa. Eu seria uma péssima representante. Mas e o poema, gancho, né? O poema da Maria Clara? Eu vou ler agora. Ela mandou, ela até fazendo o restinho da introdução, né? Ela falou, nesses últimos anos, você no caso, né, acabou assumindo, de certa forma, a liderança pela visibilidade, mesmo que não quisesse. Em 2013, representei no Prêmio Arco-Íris, um reconhecimento justamente quanto a essa visibilidade, e recitei os versinhos que ela compôs para a ocasião. Eu sou bem péssima para recitar poemas, né? Então me desculpe, Maria e Laerte, mas vou tentar aqui. Para a homenagem tão gostosa, quis ir ao vivo e não pude. Fiquei aqui toda prosa, feito diva de Hollywood. Arco-íris de mil cores, brilhe para que o mundo mude. Que se acabem os horrores desse preconceito rude. Estando essa bela honraria para a brava juventude que enfrenta todo dia a vida com atitude. Um belo poema mesmo. Poxa, fui eu que fiz. Sim. Eu achei que era o poema dela, eu tinha esquecido desse. Não, é seu poema que ela recitou nesse prêmio. Pois é. Ô, Maria Clara. Nossa, fiquei estuporada. Estupefata, melhor dizendo. Então, você tem também um lado poeta, Laerte? Como que foi a criação desse poeminha? Procurando rima para Udi. Eu não sei bem por que Udi. É porque quis ir, mas não pude. Acho que foi por causa disso. Eu gosto de brincar com palavras mais do que produzir poesia. Eu gosto muito de brincar com palavras. Sabe aquele negócio de palíndromo? Que é a palavra que pode ser lida da frente para trás e de trás para frente? Sim. Eu acho divertido isso, assim, bem que eu gosto. E agora a última pergunta de lei... Não, penúltima, na verdade. Tem uma aqui de um casal. Um casal mandou a pergunta juntos. É a pergunta do Matias Salit e da Patrícia Carvalho, de São José dos Campos. São duas, na verdade. Em épocas de governos antidemocráticos, como o papel do cartunista se torna mais relevante? É a primeira pergunta. E a segunda o ódio despejado nas redes sociais pode ser considerado um tipo de censura que inibe o trabalho dos cartunistas e chargistas ou acaba estimulando para fazer críticas? Olha, não sei, ódio é uma coisa que dá um certo medo, assim, pelo menos esse padrão de ódio, né, que a gente vem verificando nas redes, porque cartas raivosas, assim, a gente sempre recebeu, no tempo que não existia mídia social, nem nada, nem internet, a gente recebia cartas, né, na redação, cartas à redação. E algumas delas vinham com uma carga pesada, assim, de raiva, e era difícil ler. Eu sempre achei muito difícil encarar a reação rancorosa, porque o humor tem uma coisa engraçada, ele é uma linguagem agressiva e, de certa forma, sempre se espera que as reações se dividam entre uma risada de apoio e uma espécie de recusa daquilo, que
que vem da parte das pessoas que estão sendo objeto do humor, que estão sendo ridicularizadas e tal e tudo. Mas o humor trabalha num registro de agressividade social com limites, assim, não é... Claro que é possível também o humor fazer parte de linchamentos, isso não é uma coisa absurda de se pensar. Mas eu não sei, a internet trouxe um padrão de coisas assim, numa intensidade que eu nunca tinha visto. Então, as mensagens de ódio são muito pesadas e muitas vezes prometem coisas e levam a cabo violências de fato, né? E, ao mesmo tempo, a agressividade do humor também ganhou uma possibilidade de se dimensionar de forma maior, de forma... não sei, a própria existência de memes, por exemplo, é, de alguma forma, a demonstração de que o humor pode também frequentar essa turbulência meio incontida assim, das redes, né? Eu acho que o meme, de um modo geral, não é assim, uma peça de humor profissional, mas ela tem toda essa carga de agressão e sarcasmo e ironia, essas ferramentas que o humor, em geral, usa, né? Eu estou um pouco longe da pergunta que você fez, acho que eu vim me distanciando da pergunta que vocês fizeram e eu não sei se eu respondi. Mas... Não, acho que a segunda preencheu sim. A primeira pergunta que o casal tinha feito era, em épocas de governos antidemocráticos, qual que é o papel do cartunista, como o papel do cartunista se torna relevante? Acho que você podia contar um pouquinho como que é seu processo de criação, né? Quando você desenha, da onde que surge? A ideia, ela vem de fora, você que lança essa ideia? Como que funciona esse processo de criação? Eu tenho um processo de criação que é aquele que eu uso para fazer a charge da Folha de São Paulo, que sai toda terça-feira. Como ali é uma coisa já consagrada, o local daquele trabalho é o lugar do cartoon editorial. Então, naquele pedaço entra um cartoon, que é um desenho de humor, com função editorial, quer dizer, portanto, comentando assuntos políticos, assuntos do noticiário que a própria Folha veicula, né? Então, a charge faz parte das colunas de opinião, e ela usa para isso o desenho de humor. Então, para fazer esse trabalho, eu foco, quer dizer, eu já venho fazendo isso durante toda a semana, mas especialmente na segunda-feira, que é o dia em que eu faço a charge, que vai sair na terça, eu leio as minhas fontes de sempre, leio a própria Folha, leio o Globo, leio o que sai por aí, vejo o Twitter, vejo o que está se comentando e procuro fazer um baile entre os assuntos que eu acho pertinentes e importantes e decisivos e os fatos e os comentários e os sotaques do momento, né? As coisas que as pessoas estão falando e usando como signos reconhecidos por todo mundo. Eu procuro fazer um combinado dessas coisas e extrair alguma coisa que seja divertida e risível também do ponto de vista cômico, mas também traduza o que eu penso sobre o momento político. Às vezes, essa coisa é grave, exige uma posição mais grave. E aí eu acabo produzindo uma peça onde a parte cômica é mais discreta, é menos potencializada, assim, e a parte de desenho político da opinião mais exuberante, mais visível. E aí o resultado é um desenho
É difícil eu tentar dizer com palavras o que eu faço com desenho, nem sempre. Por exemplo, quando aconteceu o massacre de Paraisópolis, que a PM foi lá e cercou as pessoas em becos, de tal forma que gerou um movimento de pânico, um movimento onde morreram 9 pessoas. Não foi só um aperto. E isso ficou muito claro porque aquilo foi filmado. Então, tem aí um registro que foi feito que seria muito difícil ter existido em outras épocas. A internet e as mídias manuais de que nós dispomos hoje tornaram possível acessar cenas como essa, que são absolutamente chocantes, né? A gente via nas filmagens a ação criminosa de uma polícia que cercava e atiçava os jovens ali. Bom, eu usei essa imagem para criar uma outra coisa que seja também gráfica e, ao mesmo tempo, não registrável por filmes. Eu fiz um desenho de um grande labirinto, mas é um labirinto onde só se entra, não se sai. Então, aquele labirinto que representa as múltiplas ruas e vielas e vias de um conjunto urbano como uma favela paulista, aquele labirinto passa a ser o lugar de massacre. A polícia entrando por várias portas e pressionando, jogando bomba e tudo, e lá no meio você vê as pessoas se apertando, naquele tumulto onde morreram 9 pessoas. Você sabe que morreram, né? Então, esse desenho não é uma piada para você rir. Esse desenho é uma formulação gráfica de expressão, é uma espécie de expressionismo humorístico, mais do que uma piada, né? Então, às vezes é isso que eu sinto que eu tenho que fazer. Mas, torno a dizer, não é o humor que tem que ser isso, é a humorista ou a profissional que tem que ter esse tipo de postura e essa cabeça. Tem que ter também, a pessoa tem se tiver, né? Também não vou ficar exigindo. Eu espero, eu não exijo, que as pessoas tenham algum tipo de noção e de atitude. E ao longo desses seus mais de quase 50 anos ou 50 anos de carreira, como que funcionou? Você passou por situações de censura, que você se autocensurou antes de fazer algum desenho, ou que algum desenho seu foi barrado por algum motivo? Tem algum histórico de censura na sua carreira? De censura de terceiros, assim, não teve. Durante a ditadura, não teve. Eu acabei tendo meu primeiro desenho censurado já no governo Sarney. Os editores falaram, não, isso aqui não pode sair. Eu falei, vocês estão me censurando? Estamos. Oba! Não lembro nem qual era a charge, era um desenho, não sei, eu era avessa ao governo Sarney e à Nova República, eu achava que aquilo tudo era uma espécie de grande traição ao movimento das diretas já, e eu fiquei durante bastante tempo com esse tipo de ideia. Esse governo que se constituiu é um governo de traição. Mas, enfim, eu exerci ali alguma crítica que o jornal não achou pertinente e proibiu o desenho. Durante a ditadura toda, eu não tive nenhum desenho proibido. Na Gazeta Mercantil, era um jornal para empresários, e eu trabalhava para o movimento operário, nos jornais sindicais. Nesses 2 lugares não havia censura prévia. Ou, no caso dos sindicatos, ou o Ministério intervia e prendia a diretoria do sindicato, como fez com o Lula, como fez com os têxteis, como fez com vários sindicatos, ou o que saía era o que o sindicato tinha a dizer para a sua base. Então, eu fiz parte disso. E na outra ponta, eu trabalhava para a Gazeta Mercantil, que também não tinha censura. Prévia, pelo menos, não. Então, foi assim que
que eu cresci profissionalmente. Quando eu publicava no Pasquim, ou no Movimento, ou no Opinião, ou em jornais dessa imprensa alternativa, aí sim haveria a possibilidade de eu ter sofrido algum tipo de censura, de algum desenho ter sido proibido, mas não foi. Não aconteceu. Bom, o Douglas Lambert, ele quer falar especificamente de um trabalho seu, né, que ele considera como uma verdadeira obra-prima. É sobre a revista Piratas do Tietê, principalmente o número 10, que foi lançado em agosto de 91. Aí ele deixou um pouquinho do porquê que ele gosta dessa publicação, né. Ele falou que ele gostaria até, se o Serginho, que está monitorando, a gente pudesse colocar, ele pediu para você olhar essa capa, ele queria que você fizesse uma análise, o que tem de mudança, né, dessa capa para cá? Ele falou assim, gostaria que vocês pedissem para ela comentar esse quadrinho e analisar a falta de mudanças ou a mudança para a pior situação de lá para cá. E ele falou que esse é um baita quadrinho que ele considera uma verdadeira obra-prima. Tem mudanças dessa capa para cá? Como que você enxerga? Eu acho que não tem. É uma cena de linchamento. É uma cena de linchamento. Ainda existe isso, estimulado e tolerado pelas mesmas pessoas que estimulavam e toleravam esse tipo de coisa. E aí eu acho que isso lembra eu fiz uma história usando só mãos, né? Acho que isso me lembra um pouquinho que você comentou agora há pouco sobre esse ódio que tem nas redes sociais, né? Você enxerga que esses cancelamentos, principalmente quando são de minorias, né? Obviamente que uma pessoa, se ela foi racista, se ela foi LGBTfóbica, ela tem que ser responsabilizada, mas a gente percebe uma onda de ataques racistas, LGBTfóbicos e machistas nas redes sociais. Você acha que é uma nova forma de linchamento, esse ódio exacerbado nas redes sociais? Acho que sim, né? Eu acho que a sua pergunta contém parte da resposta. Eu acho que também é uma forma de linchamento. Essas ações humanas que mobilizam um coletivo assim numa direção só, elas são sempre um perigo muito grande, assim, porque as pessoas, em algum momento, param de raciocinar, param de refletir e acabam sendo tomadas por uma conduta coletiva que impõe, né, uma pauta, impõe uma coisa a ser feita. E aí você não raciocina mais. Esse é um momento muito perigoso, muito chato, muito difícil. Eu acho que a gente precisa estar muito alerta para isso, a gente precisa estar com os olhos abertos para esse tipo de possibilidade, porque na internet é muito fácil de acontecer isso. As pessoas postam, muitas vezes, julgando-se protegidas por algum tipo de anonimato, e isso facilita esse efeito, né, vamos lá, vamos pegar certas coisas que são inadmissíveis e você passa a não pensar mais por que elas são inadmissíveis ou se são tão inadmissíveis assim. Não, ela falou isso. Ah, eu vi, ela falou, tá aqui, ó, o print do tweet. Aí você já perde quando é que aquilo veio, por que aquilo aconteceu e tudo, e a pessoa passa a ser reconhecida como transfóbica, como homofóbica, como não sei o quê. Às vezes é mesmo. Mas, sabe, não é assim que a gente lida com essas coisas. Não é mesmo. Laerte, você tem feito diariamente tweets cobrando uma resposta para quem mandou matar a Marielle, né? Qual que é a importância de pessoas como você não deixarem esse caso, que a gente já tem mais de 2 anos, né? 2 anos e 2 anos e meio já que Marielle foi assassinada, a gente não sabe por qual motivo, né, ela foi assassinada. Qual que é a sua relação com a Marielle? Como que isso te motiva todos os dias a chegar lá e fazer essa cobrança? Bom, eu, como muitas pessoas, não conhecia a Marielle. Eu só conhecia a Marielle no evento do seu assassinato.
Fiquei chocada, primeiro por ser um assassinato de uma pessoa da política, depois por ser o assassinato de... Comecei a entender quem era a Marielle e comecei a entender a dimensão dessa morte, desse assassinato, desse atentado absurdo que foi. E quanto mais o tempo passa e traz informações sobre esse caso, mais a gente vai chegando perto de um desejo de comando dessa ação que é estarrecedor, que pode nos levar a uma revelação que é muito estarrecedora, quer dizer. Não estarrecedora porque a gente não esperasse isso dessa pessoa que provavelmente está implicada, mas estarrecedora por essa pessoa ter conseguido manobrar as coisas e conduzir a sua impunidade a tal ponto que hoje ela se encontra em condições de criar uma proteção para si mesma e não ser alijada do poder. Eu acho que isso precisa ser desvendado, é vital e é absolutamente necessário que o Brasil desvende isso, que o Brasil entenda e tire a coberta que tá protegendo essa gente. Eu comecei fazendo retweets das postagens da Eliane Brum. Depois eu comecei a fazer postagens com o meu próprio fraseado, mas seguindo o exemplo da Eliane Brum. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, a gente tem que continuar cobrando, temos que continuar dizendo, temos que continuar perguntando por que a Michelle Bolsonaro recebeu 89 mil reais do Queiroz. A gente tem que ficar perguntando por que o Bolsonaro diz que ganharia, tinha provas que ganharia no primeiro turno. Essa gente mente com todas as juntas, mente por todas as bocas. É impressionante, é um bando de mentirosos. Eu não sei, eu fico até pensando que palavras eu uso aqui. E ontem foi um dia histórico para essas mentiras, né? A gente vê o nosso presidente indo na ONU para falar que são os indígenas que colocam fogo, na frente do mundo várias inteiro. mentiras. Sabe, é estarrecedor, é estarrecedor. Eu acho que o Brasil tem que superar não só esse governo, tirar essa gente, esse bando de Damares, Mourões, Ricardo Salles, essas ratazanas, tirar essa coisa que está corroendo o Brasil e voltar ao seu Brasil. Mas entender por que essa gente foi eleita e por que isso faz parte, de alguma forma, do nosso modo de ser brasileiras e brasileiras, sabe? Como é que isso foi admitido como uma possibilidade política? Onde viemos parar, sabe? E a gente tem que entender isso. E, por outro lado, a gente acorda hoje com a notícia que o presidente está entre as 6 pessoas mais influentes, né, para uma revista como a Time. Sim, mas influente no mau sentido. Uhum. Ele é influente no sentido que Hitler era influente. E Hitler era influente. Não era assim porque é bonzinho e as pessoas estão seguindo o exemplo. Não, porque ele é líder de um massacre. Ele é líder de um projeto deletério. E, sim, ele é influente. Não se iluda. Acho que talvez esse foi o nosso problema ali, né? Eu lembro muito que antes da eleição a gente pensava que jamais isso seria possível, né? Não, ele não vai conseguir ser eleito. E foi muito bem eleito ainda. A gente achava que o Bolsonaro era um personagem folclórico, aquela coisa, tem que ter o fascista de plantão aí, tal e tudo. Não, foi eleito. Foi eleito, ele tem uma avaliação hoje que é temível também. Então é isso, política. Na política nós temos que derrotar essa gente. E uma vez derrotado, a gente tem que abrir o olho. E qual que seria essa alternativa, Laerte, para a gente combater esse fascismo e não deixar mais ele crescer nessa proporção que a gente vê, assim, que às vezes assim tem dia que eu acordo, vejo as pautas que a gente cobre na ponte, dá um desânimo. Dá desânimo, mas a gente não tem outra alternativa, a gente não tem
uma possibilidade de não fazer o que a gente tem que fazer, sabe? Porque as coisas não se resolvem por si só. E, ao mesmo tempo, eu não tenho receita também. Eu não sei o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o que a gente está fazendo. Quando houve aquele movimento do Ele Não, que as mulheres se reuniram, e foi um movimento lindo, maravilhoso, mas aí o Bolsonaro ganhou. E elas foram acusadas de ter, de alguma forma, provocado uma movimentação política tal que elegeu o Bolsonaro. É a mesma coisa que o Ciro também falou dos movimentos identitários, que a gente não pode chegar e sair falando para o povo que questão de gênero tem que ser debatida, a gente não pode sair falando que LGBT tem direito, isso, porque o povo se assusta, sabe? Isso é uma imbecilidade que não faz o menor sentido. As pautas que a gente defende, que são as nossas causas de liberdade, direito civil, essas pautas não estão erradas, não são um erro. Não são um erro. E não é por elas, não é por causa delas que a direita tem se fortalecido. Não é isso. Então, o que a gente tem que continuar fazendo é isso que a gente está fazendo. Eu acho que estamos, inclusive, descobrindo novas coisas e novas formas de lutas. Eu acho que o movimento do break, o break da entrega, por exemplo, nos ensinou bastante sobre a nova realidade de trabalhadores, né, de formações de trabalhadores nesse contexto urbano e tal e tudo, como é possível também organizar e promover lutas dentro dessas novas condições. Continuamos aprendendo que existem os trabalhadores. Os trabalhadores não foram abolidos, não houve uma abolição assim. Não, virou todo mundo home office e classe média. Acabou o negócio de sindicato, trabalhador. É uma mentira isso, claro que existe. Tem fábrica, tem trabalhador no campo, tem trabalhador na cidade, tem trabalhador sendo explorada o tempo todo. Então é isso que a gente tem que fazer. Se reconhecer, se reconhecer, se organizar e continuar na luta. E você enxerga falei, que não talvez... disse nada, né? Não, tá falando muita coisa, na verdade. Eu acho que uma pergunta, assim, que sempre vou tentar fazer para os convidados desse programa, né, que tem muito a ver com gênero, será que a gente discutir gênero com as crianças é uma alternativa? Porque eu sempre penso que a educação é o caminho, né? Quando a gente fala de discutir gênero, a gente não tá falando de ideologia de gênero. A gente tá ensinando também para a criança que é assediada que tá errado aquilo que acontece com ela. Eu penso que falar de gênero é também mostrar para o menino que ele não precisa ter aquela masculinidade tóxica, não precisa se machucar também nessa fase. Então, o gênero, ele acaba abarcando todos nós, né? Homens, mulheres, cis, trans, pessoas brancas, pessoas negras, ricas, pobres. Ele permeia muito toda a nossa sociedade também. Claro. Não, essa própria expressão ideologia de gênero, ela foi inventada por babacas, que nem Damares, que nem Malafaia, que nem esses fanáticos que lidam principalmente com a área religiosa. Isso foi inventado por essa gente. Ideologia de gênero não existe. Não existe. A única ideologia de gênero que existe é a ideologia da opressão de gênero, que esses caras praticam e defendem a perpetuação dessa coisa. E quando a gente fala de gênero, a gente não está falando só de população trans, a gente está falando de mulheres, de homens, das relações de opressão entre um e outro, as relações de submissão a um padrão patriarcal que faz mal para todo mundo, não é só para mulheres, é uma coisa que o ser humano precisa, da qual o ser humano precisa se libertar e não consagrar como algo intocável. É um absurdo isso. E tem que conversar com todo mundo. Com criança não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Crianças não têm a menor dificuldade de entender que as pessoas podem lidar com o gênero de diferentes formas. Né? Sim. Inclusive, eu fico pensando muito, né? É que acho que a gente, enquanto LGBT, a gente tem ali a prova viva de sua voz sumiu, Caí. A normativa interfere. Voltou? Voltou. Como é que é? O que a gente tem a prova?
a prova viva de como a heteronormatividade atrapalha as nossas vidas, né? Os padrões ali que são expostos e tudo mais, mas todo mundo passa por isso. Eu fico muito pensando por que o homem acha que ele tem o direito de bater uma mulher, por exemplo. Porque ele foi ensinado desde criança que ele deveria tratar uma mulher dessa forma. Então, a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando sobre abuso sexual de crianças também, para uma criança de 10 anos não ter que chegar no ponto de fazer um aborto, né? E mesmo assim, sofrer tudo o que essa criança sofreu. Então, a gente fala, acho que é muito um dos pilares também que a gente deveria, sim, dialogar cada vez mais para poder... Acho que é duas coisas que a gente precisa entender, né? Todo mundo tem que entender gênero e fazer terapia. Eu acho que já seria uma alternativa aí. A terapia, eu já não sei, terapia, análise, né? Eu faço análise. Mas gênero é uma discussão importante. Eu acho que as escolas todas devem lidar com a questão de gênero, como devem lidar com a questão de sexo também. Deve haver orientação sexual para criança, assim. Esse negócio de que só a família lida com esse negócio é papo de Damares, é uma furada total. Essa gente queria realmente que aquela menina de 10 anos parisse. Isso é um fato, essa gente fez isso, urdiu isso, conspirou para isso. E não estão sendo, como se chama, responsabilizados por isso, a não ser por matérias, por alguma coisa ainda na área do jornalismo. Mas ainda não estamos no ponto da gente dizer não, você não pode ocupar um cargo público, você tem que responder pelo crime que você praticou, sabe? A gente não está nesse ponto ainda. Lert, a gente já está dando uma hora aqui de conversa. Eu queria muito te agradecer por esse papo. É uma honra estrear esse programa com você. Acho que já me deu muita sorte aí para as próximas conversas. Vou lembrar aqui, agradecer mais uma vez nossos apoiadores, né, que graças a eles a gente teve essa conversa. Agradecer muito todo mundo que mandou pergunta também e pedir para quem ainda não é apoiador da Ponte, entra lá no ponte.org/apoie, tem lá o nosso programa de Tamo Junto, para poder cada vez mais a gente também conseguir trazer essas discussões para dentro da mídia, né? Porque eu acho que a gente, enquanto mídia, tem essa dificuldade de fazer autocrítica, mas muitas das falhas da sociedade a gente também acabou ajudando ali de certa forma, principalmente quando a gente está falando de gênero. Então, muito obrigado mesmo, Laerte. Se você quiser deixar uma mensagem final para quem ficou aqui acompanhando a gente, essa é a hora. Eu agradeço demais esse convite. Eu gosto de conversar, mas ao mesmo tempo eu vejo que, quando eu estou falando, às vezes vem um desejo ruim, assim, sabe, que eu acho que é gerado pela tensão do que a gente está vivendo hoje. A gente não quer, sabe... deixa para lá, não vou conseguir concluir. Obrigado. Obrigado. Mas muito obrigada, Laerte. Sua luta, assim, eu entendo que deve ser um fardo absurdo ter que, de certa forma, te colocarem nessa posição, né, de ter que falar por todas as pessoas trans, mas você realmente é muito importante para nós. Eu, assim, acompanhei sempre a sua trajetória, então, assim, é uma honra mesmo estar batendo esse papo com você e muito obrigado. Obrigada eu, Caê. Até mais. Beijo, forte abraço.